A situação de Endrick no Real Madrid está começando a esquentar de verdade. E agora, o nome do brasileiro voltou a ganhar enorme repercussão na mídia espanhola. Só que dessa vez não estamos falando apenas de especulações sobre minutos dentro de campo. O assunto chegou diretamente ao futuro do jogador, ao interesse de outros gigantes europeus e, principalmente, à posição de Florentino Pérez. Porque nas últimas horas surgiu uma informação muito importante. O Milan entrou em contato com o staff de Endrick. O clube italiano acompanha de perto a situação do brasileiro e gosta muito do atacante. A ideia seria entender quais são os planos do Real Madrid e, principalmente, se poderia existir alguma possibilidade de negociação caso Endrick continue recebendo poucos minutos. Só que a resposta do Real Madrid neste momento é bastante clara. Endrick não sai agora. O clube espanhol não pretende negociar o brasileiro nesta janela. E isso mostra uma coisa muito importante. Apesar de toda a discussão sobre espaço, concorrência e possíveis empréstimos, internamente Endrick continua sendo tratado como um jogador importante para o futuro. E é exatamente aí que Florentino Pérez entra nessa história. A leitura dentro do Real Madrid é que Florentino continua confiando muito no potencial de Endrick. O presidente sabe perfeitamente que o clube fez um investimento, pensando não apenas no presente, mas principalmente nos próximos anos. Endrick chegou a Madrid como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E Florentino não parece disposto a simplesmente desistir desse projeto, porque o jogador está atravessando um momento de adaptação e concorrência pesada. Pelo contrário, o Real Madrid aparentemente entende que ainda existe muito futebol para Endrick mostrar dentro do clube. Só que existe um detalhe. Um empréstimo em janeiro não estaria completamente descartado. E isso muda bastante a situação. Porque uma coisa é vender Endrick, outra coisa completamente diferente é emprestá-lo por alguns meses para que tenha sequência, volte mais preparado e consiga finalmente aquilo que todo jogador jovem precisa: jogar futebol. E talvez esse seja exatamente o ponto que a imprensa espanhola está levantando. O problema de Endrick nunca foi falta de talento. O problema é espaço. Estamos falando de um elenco cheio de estrelas, jogadores consolidados e uma quantidade absurda de opções ofensivas. Então não basta ser bom, você precisa aproveitar praticamente cada minuto que recebe. E isso é extremamente difícil para um jogador tão jovem. Porque imaginem a pressão. Endrick entra faltando 15 minutos para acabar uma partida e praticamente precisa marcar gol. Se não marca, começa a discussão. Se fica 2 jogos sem entrar, aparece rumor de empréstimo. Se joga bem, imediatamente começam a pedir mais minutos. Essa é a realidade de jogar no Real Madrid. Não existe tranquilidade. Não existe tempo para crescer escondido. Tudo vira notícia, tudo vira debate. E justamente por isso, o nome de Endrick voltou a aparecer com muita força nos principais debates esportivos da Espanha. A mídia espanhola começa a questionar qual será exatamente o papel do brasileiro nesta temporada. Ele será apenas uma opção para os minutos finais? Vai receber oportunidades como titular? Vai jogar exclusivamente como centroavante? Ou será utilizado em outras posições? E essa última pergunta pode ser decisiva, porque José Mourinho aparentemente possui uma ideia diferente para Endrick. O treinador vê o brasileiro não apenas como camisa 9, Mourinho também acredita que Endrick pode atuar partindo pelo lado direito. E isso pode ser uma enorme notícia para o jogador, porque aumenta consideravelmente as possibilidades de minutos. Mourinho não enxergaria jogadores como Fede Valverde e Bernardo Silva atuando permanentemente naquele setor mais ofensivo pela direita. E aí surge Endrick, um jogador explosivo, forte, que gosta de atacar o espaço, que consegue carregar à beira-bola e principalmente que possui uma obsessão por atacar o gol. Endrick não seria aquele ponta tradicional que fica aberto esperando a bola para cruzar. A ideia seria diferente: começar aberto e atacar por dentro, receber pelo lado direito e buscar a finalização. Usar sua potência física para quebrar linhas. E isso combina bastante com as características do brasileiro. Talvez este seja justamente o caminho encontrado por Mourinho para dar mais espaço ao garoto. E se isso realmente acontecer, a conversa sobre empréstimo pode desaparecer rapidamente, porque Endrick não precisa necessariamente jogar 90 minutos toda semana agora, ele precisa sentir que faz parte do projeto, precisa entrar, precisa começar algumas partidas, precisa entender que existe uma evolução.
Porque ficar meses apenas treinando, por melhor que seja o ambiente do Real Madrid, não é suficiente para um jogador dessa idade. O futebol exige jogo, exige erro, exige decisão rápida. É justamente por isso que o interesse do Milan não pode ser ignorado. Estamos falando de um dos maiores clubes da história do futebol europeu. Um clube que poderia oferecer a Endrick uma realidade completamente diferente. Mais minutos, mais responsabilidade, mais protagonismo. Imaginem Endrick jogando durante alguns meses no futebol italiano, enfrentando defesas extremamente organizadas, participando de grandes partidas e recebendo sequência. Ele poderia voltar ao Real Madrid muito mais completo, mas essa seria uma decisão para janeiro. Neste momento, o Real Madrid parece ter outra ideia: testar Endrick, dar oportunidades, observar sua evolução e somente depois decidir. O Real Madrid não quer abrir mão do jogador. O máximo que poderia acontecer seria um empréstimo temporário. E mesmo isso dependeria completamente dos próximos meses. Se Endrick começar a jogar, acabou a conversa. Se começar a marcar gols, acabou a conversa. Se Mourinho encontrar uma função para ele pela direita, acabou a conversa. Agora, se janeiro chegar e Endrick estiver praticamente sem minutos, aí sim o cenário poderá mudar. E o Milan provavelmente continuará observando. Um jogo decisivo pode transformar um reserva em peça importante. E Endrick já mostrou no Brasil que não costuma ter medo de grandes momentos. Agora precisa mostrar isso na Europa. A pressão aumentou, a concorrência aumentou, mas o talento continua ali. E talvez estejamos chegando exatamente naquele momento em que Endrick terá que mostrar se consegue transformar potencial em espaço dentro do maior clube do mundo. Porque Florentino aparentemente já deixou claro através da postura do clube: vender não está nos planos. Mourinho também parece disposto a buscar alternativas para utilizá-lo. E o Milan está esperando qualquer abertura, ou seja, a bola agora está com Endrick. Os próximos meses podem definir completamente o rumo da temporada do brasileiro. Se ele conquistar espaço, pode finalmente começar uma nova fase dentro do Real Madrid. Se não conseguir, janeiro pode abrir uma porta diferente. E aí um empréstimo para um gigante como o Milan poderia aparecer como uma oportunidade enorme. Mas uma coisa parece certa: o Real Madrid ainda não desistiu de Endrick. E talvez essa seja a informação mais importante de todas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Florentino está certo em segurar Endrick e dar mais tempo para o brasileiro provar seu valor? Ou vocês acreditam que, se ele continuar recebendo poucos minutos, o melhor seria aceitar um empréstimo para o Milan em janeiro? E mais, vocês gostariam de ver Mourinho utilizando Endrick também pela ponta direita, ou acreditam que o lugar dele precisa ser exclusivamente como centroavante? Coloca aí nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. E se você acredita que Endrick ainda vai calar muita gente na Espanha e conquistar seu espaço no Real Madrid, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque qualquer novidade sobre o brasileiro eu trago aqui para vocês.